Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Boa tarde. Com o apoio do Sindregis e da Coopinori, iniciamos mais uma edição do Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no final de agosto, tornar legal e irrestrita a contratação por parte das empresas de trabalhadores terceirizados para exercer funções de atividade fim. Dos 11 ministros da Corte, 7 entenderam que a súmula do Tribunal Superior do Trabalho feria a Carta Magna ao proibir a terceirização de atividades fim. Em março de 2017, o presidente Michel Temer já havia sancionado a lei que regulamenta a terceirização e que permitia a contratação de trabalhadores terceirizados em serviços específicos. Para falar sobre este tema, recebemos neste sábado a advogada do escritório Franco Advogados, Renata Bonet. Doutora Renata, boa tarde, obrigado pela presença. Muito obrigado, Gerson, que eu agradeço o convite mais uma vez. Para começar, o que é o processo de terceirização e o que é chamada atividade fim? O processo de terceirização é quando uma empresa ela contrata a outra para exercer uma atividade específica dentro da sua empresa. Tá? O exemplo clássico que a gente tem é sempre a atividade de limpeza e segurança, que seriam os exemplos mais comuns que a gente... Exatamente. Né? A atividade fim, ela é o objeto do contrato social da empresa. Tá? Em outras palavras, é a razão da empresa existir, é o que ela se destina a fazer. Tá? Um exemplo que a gente pode dar, uma escola, quando ela é criada, a atividade fim dela é o ensino, ela é criada para ensinar. Então, a atividade fim dela é o ensino. Tá? A gente pode, um outro exemplo, o escritório de contabilidade, ele se presta a prestar serviços contábeis. Então, a atividade fim dele é a prestação de serviços de contabilidade. Seria mais ou menos isso. Ou seja, está específico, aquilo que ele está determinado a operar. Exatamente, assim. É a operação dele, é o que ele se destina a fazer. Certo. Né? Essa decisão, agora, do Supremo no final de agosto, ela altera alguma coisa em relação, por exemplo, em as ações já ajuizadas, que tratam deste tema e que ainda não foram julgadas? Cria-se a partir daí um regramento? Sim, cria-se um regramento. Para essas ações que estão em trâmite, que ainda não foram julgadas, essa decisão do Supremo, ela influencia porque ela deve ser observada pelo Judiciário, tá? Quando a gente tem essa chamada repercussão geral, ela existe, tá? Para que haja uma uniformização do entendimento do Supremo. E havendo essa uniformização, ela deve ser seguida pelos outros poderes do Judiciário, justamente para se ter essa segurança jurídica. Podemos dizer, doutora, que é uma jurisprudência? Ou ainda não? Até mais do que uma jurisprudência. Quando se tem essa decisão em sede de repercussão geral, ela se cria um regramento que deve ser seguido pelos demais órgãos. Ela não atinge as decisões já transitadas em julgados, ou seja, aquelas que não cabem mais recurso. Certo. Daquilo que já se decidiu e que já está, por exemplo, o processo que já está na fase de execução, que já está se discutindo cálculo e pagamento. Isso não volta. Não volta. Mas para aqueles processos que ainda dependem de uma sentença ou que ainda está em sede de recurso, esse sim, a tendência é que seja aplicado um novo entendimento. Pois é, e isso que eu ia lhe perguntar, é uma tendência, não é fato que vai ocorrer. O que está decidido pelo Supremo vai ser determinado. Pode-se buscar, há recursos para que se busque a aplicação do novo entendimento. Porque, em tese, a repercussão geral ela deve ser aplicada a todos. Pode haver um juiz que não aplique, mas há recursos para se buscar a aplicação. Sim. Um trabalhador dispensado, ele pode ser contratado pela empresa que o dispensou para exercer a mesma atividade como terceirizado? Existe um prazo para isso? Ele pode, mas tem que haver um prazo, uma carência de 18 meses. Na realidade, ele vai ser contratado pela empresa prestadora de serviços, né? Não pela sua própria empregadora. É 18 meses? 18 meses. Essa carência. É 1 ano e meio? Isto, Então, na realidade, vai findar o contrato de trabalho com a empregadora dele, tá? Ele vai ser contratado pela prestadora de serviços, mas ele só vai poder prestar serviços para essa antiga empregadora depois desse prazo de carência de 18 meses. Não, circulou uma informação que eram 180 dias
que 18 meses é 1 ano e meio, mas então essa é a diferença, então. 18 meses. 18 Isso, meses. artigo 5º D da Lei 6.019, de 79, com a redação dada agora pela Lei 13.467, de 2017. Por que essa norma é no sentido de criar uma salvaguarda para a empresa que dispensou? Na realidade, é para evitar essa demissão em massa com essa seguida de recontratação. Uhum. Então, se evita que as empresas despeçam em um grande volume os empregados e que recontratem os mesmos na modalidade de terceirização. E até para evitar uma futura ação trabalhista também tem esse... É que, na realidade, se eu recontrato eles, eu vou ter uma continuidade do contrato de trabalho. Sim. E aí vou ter uma nulidade até do próprio processo de terceirização. Né? Então, no momento que eu não observo essa carência, eu estou tendo uma continuidade e eu posso entender que não houve, posso até ter uma nulidade dessa terceirização. Como funciona até então? Tirando a questão terceirizada, por exemplo... Um trabalhador, ele está 1 ano, 2, 3 na empresa, ele é dispensado. E daqui a pouco a empresa, por uma situação ou outra, quer recontratar. Também tem um período para isso? Não tem um regramento legal específico, Sim, tá? Mas não tem um período mínimo ali? Tem uma portaria do Ministério do Trabalho que indica um período de 6 meses, tá? Mas esse período ele é mais indicado para se evitar uma fraude quanto ao Estado mesmo, em razão do seguro-desemprego e do saque do FGTS. Sim. Então, se entende plausível se esperar um prazo de 6 meses para uma nova recontratação. Pela mesma empresa. Pela mesma empresa e também para se evitar que exista essa ideia de continuidade do vínculo. Né? Então, se sugere que se espere o prazo de 6 meses. Com quem o terceirizado tem a relação de trabalho? Com a empresa prestadora de serviço ou com a empresa onde ele está trabalhando, no caso? O terceirizado ele vai ter o vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviços, tá? A relação na terceirização ela é triangular. Então, a gente tem o terceirizado, a empresa prestadora de serviço e a tomadora. Ele vai prestar o serviço na empresa tomadora, mas o vínculo dele vai ser com a empresa prestadora de serviço. Uhum. Tá. Na semana anterior, nós tratamos do trabalho temporário. E aí tem a diferença. Eu gostaria até que a senhora colocasse para o ouvinte isso. O que é a contratação temporária e o que é o terceirizado? O próprio nome já está dizendo? Exatamente. Já tem a própria nomenclatura já traz essa diferenciação. O temporário ele vai suprir uma demanda específica daquela empresa. Uhum. O terceirizado não, ele vai entrar na empresa para prestar um serviço que não tem início nem prazo para ser feito. Tempo indeterminado. Exatamente. Ele vai trabalhando. Né? Vai prestando suas atividades e não tem um tempo, ele não vai suprir uma demanda específica. Então, eu gostaria de ampliar isso aí para quem está nos ouvindo. Daqui a pouco é contratado de uma terceirizada, está prestando seu serviço. Como fica a questão dos direitos do trabalhador terceirizado? Existe alguma diferença na comparação, digamos assim, com o trabalhador formal? Não, o trabalhador terceirizado, ele é um trabalhador formal também, né? Ele tem a carteira de trabalho anotada e ele vai ter os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador. Ele vai ter direito ao FGTS, ao 13º, às férias com 1/3. Na eventualidade de demissão, ele vai ter direito à multa fundiária também, os 40%, ao aviso prévio indenizado. Então, nesse sentido, não há diferença. Ele vai ter direito também à convenção coletiva, os benefícios previstos na convenção coletiva dele, ele vai ter direito também ao longo do contrato de trabalho. Nesse sentido, não há diferença, porque ele também é um trabalhador protegido pela CLT. Né? Ele tem a carteira dele anotada também. Doutora, no trabalho temporário, pelo que nós ouvimos aqui na semana anterior, é uma agência, digamos, eles são classificados como uma agência de empregos. Uhum. Né? Como é classificada a empresa que fornece o trabalho temporário? Ela também tem um regramento diferenciado como a do trabalho temporário? Eles têm algum regramento diferenciado? Ela é uma empresa prestadora de serviços. Sim. Tá? Assim ela é definida. Isso, assim ela é definida. Uhum. E para quem contrata, tá? Não existe aquela questão, por exemplo, se ocorrer um problema com esse trabalhador lá de uma indenização, ele acaba sendo solidário? Subsidiário. Na realidade, então, e isso é importante para quem vai contratar. Hoje, então,
está liberada a terceirização de toda e qualquer atividade, mas a gente tem o empregador, na realidade, quem vai terceirizar, tem que ter o cuidado de quem vai contratar, porque ele tem essa responsabilidade, uma vez o prestador, a empresa prestadora de serviços, não efetuando o pagamento de alguma verba rescisória, ou sobrevindo uma ação trabalhista, não efetuando o pagamento dessa ação, dessa condenação, o tomador vai ser responsável subsidiário pelo pagamento, né? Então, ele vai ter que ter cuidado também com quem ele contrata, vai ter que buscar uma empresa sólida no mercado para poder ter segurança nessa contratação. Não é simplesmente contratar e dizer, olha, eu não tenho esse problema lá com o empregado, quem vai resolver é terceirizado. Se ocorrer um problema, ele também vai ter que arcar. Não, ele também. Isso. Sim. Isso é importante ficar atento. Sim, e escolher, ter o cuidado de escolher quem vai contratar. Sim. No caso, vocês da Franco Advogados têm essa experiência do dia a dia, vocês costumam também passar essa orientação aos clientes, no sentido, se for usar o terceirizado, cuidar quem está contratando. Com certeza, a solidez de quem está se contratando, muitas vezes o custo baixo não traz o melhor benefício. A conta pode vir depois. Exatamente, às vezes vale a pena ter um custo maior na contratação e ter uma empresa que vai te trazer uma garantia futura melhor do que ter um custo baixo nesse momento, mas depois ter uma condenação trabalhista que vai te gerar um custo maior, né? Desde o início dos debates, a reforma, ela, claro, para os prós e os contras, aqueles que criticavam e aqueles que eram favoráveis, né? Como é que a senhora observou todo esse debate aí? Podemos dizer assim que tivemos uma evolução ou não com a reforma trabalhista? Por exemplo, a terceirização é um dos pontos que foram observados, né, nessa reforma. Eu acho que é um momento de cautela, né? A gente não pode esquecer que a terceirização, ela tá liberada em qualquer atividade. Hoje não se discute mais a questão da atividade meio e da atividade fim, mas a gente não pode esquecer que o reconhecimento do vínculo, ele não foi esquecido, né? Então, eu posso terceirizar tudo, mas se eu tiver configurado os requisitos do vínculo de emprego nessa relação, eu vou ter nula a terceirização igual. Então, hoje eu vou terceirizar uma atividade e eu vou ter nesse meu funcionário terceirizado, eu vou ter subordinação, pessoalidade, não eventualidade. Ele não vai ser um terceirizado, ele vai ser um empregado. E essa terceirização, ela vai ser nula e ela não vai estar autorizada por essa novo entendimento do Supremo. Então não adianta a gente achar que tudo pode ser terceirizado. Porque por mais que essa nova decisão ela autorize a gente terceirizar a atividade fim, havendo os requisitos do vínculo de emprego, haverá uma nulidade da terceirização. Então, tem que ser analisado com muita cautela. É o momento das empresas avaliarem se a atividade que elas pretendem terceirizar é passível realmente de terceirização, né? Vale a pena um estudo, um aconselhamento jurídico, nesse caso, para ver se é interessante mesmo se terceirizar, se não vai estar sujeito, de repente, a futuramente ter uma ação trabalhista buscando esse reconhecimento do vínculo. Sim. Então, acho que é um momento de cautela. Acho que não, as empresas calma com andor, né? Como a gente diz. Né? Não tem por que sair terceirizando, né? E achando que tudo vai ser resolvido com base na terceirização. Porque muitas vezes as empresas olham a questão num primeiro momento de redução, né, de custos. Tem que ser claro também em relação Sim. a isso, né? Mas daqui a pouco, como a gente conversou agora há pouco, pode ali na frente ter um problema maior. Sim. Um custo jurídico até maior em função da terceirização. E também tem a questão da qualidade da prestação de serviços, né? Que exatamente. Essa empresa, acho que ela vai observar também isso, né? E justamente na terceirização, Gerson, a gente não tem o controle total do prestador de serviço. Quem tem o controle, quem vai ter ele vai estar subordinado à empresa que é prestadora. Pois é, a questão da subordinação, agora um ponto importante. Ele está lá no dia a dia dentro da empresa, ele é contratado de uma outra, mas ele cumpre o regulamento de onde ele está. É assim que funciona, ou não? É assim que funciona, mas essa subordinação ela tem uma limitação, né? Então, em princípio, a orientação do serviço todo, ele não pode vir diretamente da tomadora de serviços. Eu teria que ter uma pessoa, a tomadora de serviços, ela passaria a ordem para uma pessoa específica e essa pessoa disseminaria dentro da equipe dos terceirizados a tarefa a ser executada. E essa tarefa a ser executada, ela seria executada independente das pessoas que vão executar. O que interessaria para quem está terceirizando o serviço é o resultado final da tarefa, e não as pessoas que a executam. Então, vamos para um ponto importante aqui,
que já observei esse ponto alguns anos atrás, não terceirizado, mas os chamados PJs, pessoas jurídicas. Aí essa pessoa trabalhava num determinado local, ele dava a nota, recebia o seu vencimento, né, mensal, o seu salário, digamos assim. Só que ao final, muitas vezes, quando ele era dispensado, ele entrava contra a empresa, dizendo que ele era subordinado, que ele tinha chefe, que ele tinha uma série de coisas, e entrava contra aquela empresa com uma ação trabalhista. E acredito que vocês no escritório já devem ter observado isso no cotidiano. Aqui também, daqui a pouco, não corre esse risco, se não tiver essa observação que a senhora colocou agora há pouco? Aí a gente tem uma outra situação, Gerson, porque o PJ, a contratação via pessoa jurídica não se confunde nada com a terceirização. Não está autorizada a contratação por via pessoa jurídica. Eu só fiz um ponto de referência. Já ocorreu caso desses PJs, no fim, acabar processando, entrando com uma causa trabalhista, dizendo que, não, na verdade eu não era um PJ, eu era um trabalhador. Eu era funcionário daquela empresa, porque eu tinha chefe, eu tinha escala, eu tinha uma série de coisas. É só isso, nesse ponto que eu lhe pergunto, de não correr o risco do terceirizado também. Sim, seria a mesma, podemos dizer que se assemelha. Exatamente, é a mesma linha de raciocínio. É a mesma coisa, né? Porque a gente entende que está fazendo uma contratação que ela não se assemelharia com os requisitos do vínculo e o direto. Exatamente, do empregado, mas que na realidade, acaba tendo, porque a gente acaba passando ordens diretas, acaba tendo a pessoalidade, porque a gente quer que aquela pessoa cumpra, né? Se ela, na ausência dela, outra pessoa, ela não pode mandar outra pessoa, né? Então se assemelha muito, né? Sim. Mas a gente não pode confundir a questão da terceirização com essa questão de PJ. Quem tem que ter esse cuidado? Quem contrata? Ou também o contratado de saber que ele tem que colocar uma pessoa lá para passar as orientações para os terceirizados? Eu acho que principalmente de quem contrata. O contratante, ele tem que ter essa observação. Porque no dia a dia, acaba as coisas se misturando, né? A gente está ali na operação e acaba, quando vê, tá dando ordem para o terceirizado. É a rotina. Tu tá na operação e esquece que é o terceirizado, enfim, e quando vê, já tá transcendendo a relação que a própria terceirização exige. Então, acho que tem que ser muito mais de quem tá contratando, da empresa tomadora, mas claro, se tiver uma parceria com quem da empresa prestadora de serviço, fica melhor ainda, né, de ter esse controle de quem tá dando a ordem e de quem tá recebendo, fica melhor ainda para ter esse controle. Essa é a tendência daqui para frente? A senhora acredita, por exemplo, à medida que vai passar o tempo, a reforma ela vai sendo melhor absorvida, digamos assim, é o cenário daqui para frente, talvez as empresas contratarem os terceirizados para montarem os seus quadros? Pessoalmente, eu espero que não. Mas, considerando os benefícios que a terceirização traz para as empresas, eu acredito que vá ser esse cenário sim. Tá. Quais são os benefícios daí que a gente pode considerar? Primeiro, a redução de custo, que é inegável, né? E num segundo momento também, a empresa que terceiriza, ela deixa de se envolver com a atividade de seleção, treinamento, demissão, toda essa gestão de pessoal, quando ela passa para um terceiro fazer, ela deixa de se envolver. Então, é até uma otimização do tempo, né? Ela diminui o RH. Exatamente. Né? Ela acaba diminuindo consideravelmente o RH dela com esse tipo de pessoal e de envolvimento e podendo focar o olhar dela para o que o negócio dela exige mesmo. Né? Então, acaba sendo uma tendência nesse sentido dela poder desenvolver o negócio dela para o que ela precisa mesmo, otimizando o tempo e focando no que o negócio efetivamente exige. Pelo seu conhecimento, esse regramento ele tem noção em alguma área de outros países que também tem uma norma parecida na área trabalhista? A questão da terceirização é comum em outros países? Ela existe em outros países. Ela existe, mas ela é bem... existe bastante divergência quanto à aplicabilidade, né? Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, o grande problema foi que não existia um conceito jurídico da atividade fim e da atividade meio. Então, o judiciário estava sempre dividido quanto a isso,
né? E sempre estavam... a gente tinha uma insegurança jurídica de quando podia contratar ou não e quando podia terceirizar ou não, né? E aí acabou que já como veio a questão da reforma autorizando, a tendência do Supremo já foi acolher o entendimento da própria reforma. Uma pergunta, claro, de leigo aqui. Não caberia o TST fazer esse regramento e acabou o Supremo? A questão da terceirização? A questão da atividade fim? Na realidade... Uma curiosidade aqui. Porque... a questão virou constitucional, né? E aí que o guardião da Constituição seria o Supremo. Sim. O TST por ele... Chegou a ser debatido isso no TST? O TST, o entendimento dele é que não poderia, ele já tinha a súmula. A súmula 331 proibia a terceirização da atividade fim. Ela só autorizava a atividade meio. Só que aí a questão toda era a interpretação do que seria atividade fim e do que seria atividade meio. No caso, a última instância foi o Supremo. Exatamente. E daqui morreu, digamos assim. Em princípio, sim. Só se vier uma mudança e conseguirem levar reforma. Ou se vier um novo julgamento que consigam mudar, mas que se entende bem difícil a alteração do entendimento. Só com uma nova proposta, digamos assim, um projeto de lei, algo parecido? Ou com um novo... Porque esse julgamento, esse recurso extraordinário, ele nasceu numa ação civil pública. Sim. Né? E ele chegou lá em cima, chegou no Supremo através de um recurso extraordinário. Sim. Vamos supor que se consiga chegar lá também um novo recurso extraordinário em um outro momento e que se consiga um novo entendimento. Né? Nós, quando acertamos a pauta, por um desses acasos, né, da vida, tivemos um caso em Porto Alegre e que está repercutindo e certamente ainda terá repercussão nos próximos dias, que é de um grande hospital, e não há por que não dizer, porque é o Hospital Mãe de Deus, foi mais do que noticiado, que dispensou mais de 200 trabalhadores, substituindo-os por terceirizados. Então, reforça a minha pergunta anterior. Essa será a tendência? No caso aqui específico do Mãe de Deus, pontos que não eram atividade fim. Aí a polêmica diminui? Em termos, o pessoal da limpeza é incontroverso que a questão não é uma atividade fim, né? Já o pessoal da nutrição há divergência quanto ser ou não. Se a gente pensar que a prestação do serviço em relação ao paciente como um todo, a gente até pode considerar que sim, né? Que o paciente ele é atendido não só pelo médico, como pelo enfermeiro, mas como um todo. Ele precisa se alimentar também, né? Mas eu... acredito que seja uma tendência, né? Porque é uma redução significativa operacional, né? Reduz a operação como um todo, o olhar do gestor, ele vai reduzindo significativamente, ele precisa se preocupar com menos coisas, né? Ele se preocupa, na realidade ele vai gerir a prestadora de serviço e não todo aquele núcleo de empregados, né? Então, sim, acaba... Porque aqui neste caso foram dispensados e foram substituídos no mesmo número por terceirizados. Quer dizer, em relação a postos de trabalho, continuaram os mesmos, né? A questão só foi da origem. No caso, o vínculo direto acabou e são os terceirizados. A sociedade, num certo ponto, ela fica um pouco chocada, digamos assim, porque ocorreu a dispensa de trabalhadores, né? Tem um aspecto social de tudo isso. Por isso que eu pergunto mais uma vez. Nós teremos daqui para frente, as pessoas não se surpreendam muito com esse processo a partir de agora, com a possibilidade já colocada, então, até em função dessa decisão do Supremo. Não podem se surpreender, até porque essa era uma busca já da classe empresarial, né? Então, acho que se buscava tanto, era para justamente colocar em prática. Acho que talvez a classe vai ter uma cautela, como é a indicação do momento, mas que a ideia é se colocar em prática e utilizar o que o Supremo está autorizando agora. E a tendência, pelo seu conhecimento, nós teremos isso mais, por exemplo, na indústria ou, por exemplo, aqui, hospital, a gente pode dizer que é uma prestação de serviço, não deixa de ser da área da medicina. Mas teremos isso mais em outros setores? É uma tendência que, tipo, a indústria, ou fica mais nessa questão da prestação de serviços? Eu consigo enxergar muito mais na prestação de serviços, né? Mas eu acho que vai ser uma questão de operacionalizar a forma de terceirização, de organizar como isso vai se dar, justamente para evitar o reconhecimento do vínculo.
Certo. Vai ter que haver um estudo de como a empresa vai conseguir gerir isso para que não haja a reconfiguração do vínculo. Teremos embates jurídicos aí pela frente? Muitos. Vocês o escritório já deve ter conversado sobre isso, Muito, né? Com certeza, porque agora eu acho... Prevendo um cenário aí. A mudança do tipo de ação vai ser essa. Antigamente a gente tinha a ação que se discutia simplesmente a invalidade da terceirização por ser atividade fim. Agora o cenário vai ser outro. Vai se discutir a invalidade da terceirização por existirem os requisitos do vínculo de emprego. Sim. Então é isso que vai... O trabalhador agora, o que ele vai querer provar na Justiça do Trabalho é que havia subordinação, havia a pessoalidade, a não eventualidade, justamente com o tomador dos serviços. Certo. E aqui nesse caso dessas pessoas que foram dispensadas, a tendência é que seja ações coletivas? No caso, por exemplo, aqui do hospital foram mais de 200 trabalhadores. Eles têm um sindicato que representa. Sim. Eles deverão ser representados, então, no caso, uma ação coletiva. Para buscar o que, Gerson, exatamente? No caso, eles querem a volta ao trabalho. O retorno do posto de trabalho. Mas o hospital está amparado. O hospital está amparado. Hoje em dia, a gente não tem nem mais a possibilidade da figura da demissão em massa, que poderia trazer eles de volta, ou enfim, dar algum amparo. Não, assim, num primeiro momento, não vejo nenhum amparo para eles buscarem essa ação, enfim, a não ser que algum deles tenha alguma estabilidade específica, né, gestante, algum deles integrante da CIPA, estabilidade, exatamente, acidente de trabalho, não vejo algum amparo legal que possa trazê-los de volta. Porque é bom também que o trabalhador tenha ciência disso, né? Claro que ninguém gosta de ser dispensado, é óbvio, né? Ainda mais em época de crise. Mas, caso venha a ocorrer, é bom saber que quem está dispensando está amparado, legalmente. E sempre é válido o trabalhador, na dúvida, buscar o sindicato, Sim. Né? E ir lá conversar, enfim, tirar suas dúvidas para ver se tem alguma coisa que se possa fazer para reverter. E na eventualidade de não poder, já ir para o mercado buscar uma outra possibilidade. Porque se há empresas que estão demitindo, há empresas prestadoras de serviços que também estão buscando novos colaboradores para alocar nessas novos contratos que estão sendo firmados. Sim. Né? Vocês já estão recebendo consultas no escritório sobre essa questão da terceirização? Sim, de clientes sim. de vocês? Sim, e até a principal dúvida deles é quanto eles confundem muito a questão da terceirização, da autorização, com essa questão da contratação via PJ, né? Que é bem diferente, isso não está autorizado. Né? Tá certo. Nosso tempo se foi. Passou rápido. Eu gostaria de agradecer a presença da advogada Renata Bonet na Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Gerson. Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Sindreg, Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, e da Coopinore, a instituição de crédito dos notários e registradores. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Boa tarde, bom final de semana a todos.